morning. I would like to welcome all to this magnificent place in the Entroncamento, to this International Forum of Mobility and Sustainability, which is in fact a day that we are going to talk about hydrogen as an energy vector. I would like to thank everybody, but in particular the people that our guests and the people from our government. We are in this open section. We are talking in Portuguese. I apologize from people from other countries. Gostaria de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Mobilidade por poder estar aqui hoje connosco neste fórum, o Sr. Vasco Estrela, da Comunidade Intermunicipal Médio Tejo, Vice-Presidente, e o Sr. Presidente da Câmara do Entroncamento e também pelo seu acolhimento. Como dizia, vamos ter aqui um dia hoje muito dedicado ao hidrogênio como um vetor energético extremamente relevante em termos ambientais, extremamente relevante em termos de criar sustentabilidade ambiental e em termos de descarbonização da sociedade de uma forma geral. Penso que está claramente na ordem do dia em termos internacionais, e eu penso que também está na hora clara de estar na ordem do dia em Portugal. Estamos a preparar toda uma dinâmica e um conjunto de planos de ação em que precisamos de discutir e precisamos de envolver cada vez mais a comunidade, os stakeholders, no sentido de percebermos que o hidrogênio é de facto um caminho. Temos uma aposta no país muito séria em termos de energias renováveis, portanto é uma boa forma, como vamos ver provavelmente hoje ao longo do dia, de termos hidrogênio verde. Temos recursos biomássicos, que podemos ir buscar também o hidrogênio, e portanto podemos claramente temos todas as condições para que este vetor possa dar passos significativos. E é um pouco em torno disto que iremos aqui hoje abordar e discutir e perceber em conjunto também de casos de estudo importantes e casos de demonstração que vamos ter ao longo deste dia, que nos vão dar também de facto uma ideia clara de como é que é possível também nós, Portugal e algumas destas regiões, poderem avançar para o hidrogênio. Sem mais demoras, vou então dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, e também responsável aqui por este magnífico museu ferroviário. Muito bom dia a todos. Good morning to everyone. I go to speak in Portuguese. Queria dar as boas-vindas, em particular e em primeiro lugar ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, o Professor José Mendes, agradecer a sua disponibilidade para estar presente neste evento e também para visitar este equipamento. E queria dar as boas-vindas quer enquanto Presidente de Câmara do Entroncamento, quer enquanto representante da administração do Museu Nacional Ferroviário, dado que nessa qualidade também integro a administração deste equipamento. E dizer-vos para, se não tiverem possibilidade de o fazer hoje, que venham com calma para desfrutar este equipamento, que é um equipamento de grande qualidade e que nos transporta à história da mobilidade ferroviária em Portugal,
e que nos permite manter viva essa memória, essa cultura. É um equipamento que ocupa cerca de 4,5 hectares e, portanto, que carece de algum tempo para ser visitado com o tempo, tanto mais que o espólio expositivo é de grande qualidade, como já se deve ter apercebido. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara de Mação, aqui na qualidade de Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal, o meu colega Vasco Estrela, o Sr. Presidente da Câmara de Feira de Zezer, o Sr. Secretário Executivo da CIMT, todos os convidados presentes, agradecer à organização o facto de fazer este encontro aqui no entroncamento. Penso que foi uma ideia magnífica, na medida que estamos num espaço que tem muito a ver com o tema deste encontro. Também é verdade que eu, relativamente a este tema, serei, porventura, das pessoas menos informadas ou menos conhecedoras relativamente a alguns especialistas que aqui estão. No entanto, todos nós que assumimos estas responsabilidades de liderar as autarquias, temos a clara noção de que falar de mobilidade sustentável é falar de cidades, é falar de centros urbanos, é falar de um novo desafio. Todos nós já estamos, de uma forma ou de outra, a tentar, enfim, enquadrar, mas é um desafio enorme, não só a mobilidade sustentável, como a sustentabilidade dos territórios. E, portanto, para nós é muito importante também que estes encontros se façam para que nós possamos ter apoios, para que possamos aprender, para que possamos ter informação que nos ajude a tomar decisões no âmbito das nossas autarquias. Não é demais realçar, neste campo, o recente parte, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que uma ideia genial, pela sua simplicidade. Estas coisas, depois de alguém a desenvolver, são fáceis, mas eu penso que este novo sistema de apoio à redução tarifária, que não se limita apenas à redução tarifária, porque vai gerar um conjunto de obrigações e desafios aos operadores, quer ser os operadores de transportes, quer ser às câmaras municipais ou às comunidades intermunicipais, que nos vai obrigar a desenvolver novas formas de oferta, mais qualidade na oferta. Este recente sistema de apoio à redução tarifária em Portugal, que felizmente se está a estender a todo o país, não ficou limitado às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, vai trazer benefícios significativos às populações e vai constituir, a meu ver, um instrumento muito importante da transferência do transporte individual para o transporte coletivo. Só para vos dar o exemplo das consequências para os habitantes da comunidade intermunicipal ou do entroncamento em particular, um cidadão que viva no entroncamento e que se desloque diariamente para Lisboa, a partir de 1 de maio, com a entrada em vigor deste novo sistema de apoio à redução tarifária, vai passar a pagar, ou passou a pagar, 120 euros e ponto 9, 120, 121 euros. Até maio, esse mesmo cidadão, para deslocar para Lisboa e depois poder deslocar-se de metro ou na Carris, pagava 252 euros e qualquer coisa. Ou seja, estamos a falar de uma redução de 130 euros mensais numa deslocação daqui para Lisboa. Isto é notável. É notável porque foi feito também numa perspectiva de sustentabilidade do sistema e é de facto, eu penso que esta iniciativa, só ao nível dos transportes públicos, só tem paralelo com outra revolução que se fez em Portugal no início da década de 80 do século passado, ao final da década de 70, que foi a introdução dos espaços sociais, sobretudo na área de Lisboa. E, portanto, por vezes, são estas iniciativas que podem dar contributos fortes para a sustentabilidade e para a mobilidade sustentável.
Por exemplo, no nosso caso do entroncamento, nós também acompanhamos este processo e as nossas tarifas dos transportes urbanos da cidade, os jovens e pessoas, os jovens até 30 anos, independentemente de serem estudantes ou não, e pessoas portadoras de deficiência, pagavam 7,5 € com um passe mensal e agora pagam 0 €. Os séniores, pessoas com mais de 65 anos, pagavam 7,5 € de passe mensal e agora pagam 3 €. As pessoas entre os 30 e os 65 pagavam 15 €, agora passam a pagar 6 €. Estamos a falar de incentivos ao uso do transporte público, ao uso do transporte coletivo, melhor, muito significativo. Para além também das reduções que também houve desse nível ao nível dos operadores rodoviários que operam na nossa atividade, na nossa cidade. E, por isso, temos aqui um novo desafio, que é um desafio de nós podermos oferecer melhores transportes coletivos. Nós já lançámos essa sugestão, eu sei que é uma sugestão, mas é uma sugestão para fazer caminho. Era importante, por exemplo, que nós pudéssemos ter aqui na região da Comunidade Intermunicipal uma oferta ferroviária na linha do leste, entre o entroncamento e a Ortiga-Mação, que é a última cidade, que é a última paragem, a última estação da Comunidade Intermunicipal, e que, complementada com o transporte rodoviário, pudesse permitir mobilidade aos cidadãos da nossa região, que é de facto uma dificuldade grande que temos. Também só dar-vos conta, não apenas na mobilidade dos transportes, mas também ao nível das nossas preocupações da eficiência energética, nós e as outras câmaras da nossa região estamos a trabalhar, estamos preocupados em contribuir para a descarbonização da economia. Por exemplo, nós temos nos nossos edifícios municipais, instalamos cerca de 1.200 painéis fotovoltaicos, temos uma parte da frota dos serviços urbanos que já são veículos elétricos. Estamos, até ao final deste ano, teremos cerca de 60% da iluminação pública em LEDs. Espero que até ao final de 2020 essa percentagem suba para os 90 e muitos por cento, 100%. E às vezes há aqui percalços. Eu não me canso de repetir que, por exemplo, este projeto de iluminação, substituição de iluminação pública, foi por nós apresentado em dezembro de 2016 e só agora, precisamente para a semana, é que vamos iniciar no terreno esse projeto. Um conjunto de contingências que tem muito a ver com ainda, por vezes, haver algumas situações que não permitem avançar tão rápido quanto gostávamos. Também, e não vou alongar porque eu estou aqui também mais para ouvir, também dizer-vos que o entroncamento tem uma frota de carros, de autocarros urbanos, e pelas suas características nós somos uma cidade-concelho, nós somos o segundo concelho mais pequeno em área do país, ainda que sejamos um centro urbano com dimensão, somos os maiores centros urbanos, ou talvez o maior da nossa região, mas nós veríamos com muito interesse podermos assumir um papel pioneiro na substituição da nossa frota de autocarros, 6, 7 autocarros, totalmente com uma frota elétrica e, por que não, movido a hidrogênio. É um desafio que nós gostaríamos de tentar posicionar, porque as nossas características de relevo e a nossa característica urbana aconselham, de facto, à substituição dos nossos autocarros por veículos elétricos. Ainda não fizemos, como sabem, uma tecnologia ainda muito onerosa e, se houver apoios ao nível dos fundos comunitários ou do Governo, e aqui sou Secretário de Estado, nós teríamos muito interesse em poder entrar num projeto e sermos o primeiro concelho, porventura, com serviços urbanos apenas com veículos elétricos. E era que eu tinha a referir, desejar-vos a todos um bom dia de trabalho e boas jornadas. Muito obrigado.
Então, eu agora chamava o Dr. Vasco Estrela, Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e Presidente da Câmara Municipal de Mação. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Agradecer a vossa presença, pelo Estado de Estado, agradecer em nome dos 13 municípios que compõem a Comunidade Municipal do Médio Tejo a sua presença neste seminário, neste fórum. Cumprimentar o anfitrião, o meu colega e amigo Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, o Sr. Presidente da Médio Tejo 21 e Presidente da Câmara Municipal de Feira dos Reis Jacinto, o Sr. Secretário Executivo da CIMT e todos os demais que aqui estão presentes. Permitam-me também, de uma forma muito especial e gratificante para mim, cumprimentar a Agência Médio Tejo 21, que comemora por estes dias 10 anos de existência, esta boa iniciativa que 15 municípios desta região tiveram de criar uma Agência Regional de Energia e, portanto, na pessoa do Presidente Jacinto, dar os meus parabéns pessoais e institucionais a esta entidade. E dizer-vos que estou aqui na qualidade de Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, também para assumir um compromisso político em nome destes municípios por esta iniciativa e por esta cruzada que temos de fazer pela introdução do hidrogénio no nosso país e também na nossa região. É hoje comumente aceito que temos de diversificar as fontes de energia e é por isso importante também para a região que nós nos possamos posicionar nesta matéria para que possamos tornar as nossas empresas mais competitivas, a nossa região mais competitiva, atraindo assim mais investimento, mais emprego e mais crescimento. É também importante realçar que estamos na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e em toda a região a fazer um trabalho conjunto nesta matéria, com o Instituto Politécnico de Tomar, também com a parceria do Instituto Politécnico de Porto Alegre, e, portanto, há muito tempo que andamos a debater esta matéria e seminários e encontros como estes são importantes para aprofundar conhecimento e para capacitar a região e os agentes da região relativamente a esta matéria. E, portanto, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo terá, tal como o país, de se posicionar para esta nova realidade, para termos, de facto, uma economia mais competitiva e um futuro mais sustentável. Aliás, a exemplo daquilo que foi definido, e bem pela União Europeia, que determinou que o hidrogénio é uma das 6 áreas de intervenção e de interesse comum. E, portanto, a Europa também está naturalmente neste caminho para se tornar mais competitiva num mundo cada vez mais global, num mundo cada vez mais competitivo. Portugal terá de fazer esse caminho e o Governo está a fazê-lo e, naturalmente, que também as comunidades intermunicipais têm a obrigação de o fazer. E, portanto, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, penso eu, está a começar a trabalhar e bem nesta matéria. Estamos, por isso mesmo, muito interessados em promover o uso do hidrogénio nesta região, perceber como é que o podemos fazer e é aqui fundamental, conforme ainda agora mesmo referi, a importância do setor científico e do conhecimento. E, portanto, quer o Instituto Politécnico de Tomar, quer o Instituto Politécnico de Porto Alegre, são extraordinariamente importantes porque estão também empenhados a transmitir conhecimento e a transferir conhecimento para as empresas, para a economia, para que possamos ser uma região mais competitiva. Nesse contexto, a Comunidade Municipal do Médio Tejo também celebrou protocolos com a Associação Portuguesa de Hidrogénio e com outras associações do setor para desenvolver um plano de ação entre 2020 e 2030, criando também um grupo de trabalho com o Instituto Politécnico de Porto Alegre, com a Comunidade Intermunicipal, o Instituto Politécnico de Tomar e também a Médio Tejo 21. E, portanto, queria, para terminar, reiterar e sublinhar este compromisso político que existe entre os 13 presidentes de Câmara desta comunidade, neste setor que consideramos fundamental que seja desenvolvido para o futuro desta região, tornando esta região mais competitiva, criando mais riqueza, mais emprego e que possamos realmente ser uma região de futuro, como todos nós temos a consciência plena que somos.
A todos vocês, muito obrigado e votos de um extraordinário dia de trabalho e que no final do dia possam existir conclusões importantes para também nos ajudarem a atingir os nossos objetivos, que são os objetivos de todos os cidadãos que vivem nesta região. Muito obrigado. Muito obrigado. Chamava agora então o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, Dr. José Mendes. Muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, que nos recebe aqui hoje, neste magnífico Museu Ferroviário, Dr. Jorge Faria. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mação, que na sua qualidade de Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira de Zézere, que é responsável, como sabemos, também pela Médio Tejo, portanto pela Agência de Energia. Eu próprio, que há uns bons anos atrás também já tive responsabilidades de uma agência de energia de uma comunidade intermunicipal e percebo bem o que é, enfim, a dimensão territorial das agências de energia e daquilo que vão ser as comunidades de energia, portanto é um papel importantíssimo hoje em dia. Cumprimentar também o Sr. Secretário da Comunidade Intermunicipal. I understand that we have some foreign guests here. As far as I understood, I'm supposed to speak in Portuguese. Anyway, I would like to welcome you and to tell you that, I mean, it's really a pity that the members of the Portuguese government do not travel in something like this, a train like this. I would be very pleased, but unfortunately it's just for the purpose of the museum. Now I switch to Portuguese. Thanks for coming. Bom, o tema que nos traz aqui hoje da mobilidade sustentável e da mobilidade descarbonizada é um tema absolutamente central e é um tema de, direi, quase de sobrevivência para o planeta e para as sociedades modernas. O setor dos transportes, ou da mobilidade dos transportes, como se costuma dizer, é porventura aquele que é mais difícil de descarbonizar, porque está sobretudo assente em combustíveis de origem fóssil e tem uma grande necessidade de armazenamento e de disponibilidade imediata da energia. Na verdade, os relatórios internacionais sobre o emission gap, isto é, o atraso na redução de emissões para cumprirmos os objetivos do Acordo de Paris, demonstram que o setor que está fora de pista é claramente o setor dos transportes. Em termos genéricos, à escala global, hoje, o setor dos transportes emite algo como 8 gigatoneladas de CO2 por ano. Se nada for feito, a procura por mobilidade e por transporte vai duplicar até 2050, o que significa que estes 8 gigatoneladas de CO2 anuais poderiam escalar para o dobro. Perguntarão alguns se é muito, se é pouco, temos 13 ou 14 ou 15 gigatoneladas anuais. Eu vou dar a resposta. Aquilo que seria necessário para cumprir com os objetivos de Paris é algo na zona entre 2 e 4 gigatoneladas de emissões anuais. E, portanto, significa que estamos muito longe, o gap é muito grande. Há, contudo, boas notícias. Hoje há uma grande vontade política, há uma grande mobilização no sentido da descarbonização da economia e da descarbonização dos transportes e, mais do que isso, há avanços tecnológicos que perspectivam a possibilidade real de, até 2050, sermos capazes de trazer o setor dos transportes até à neutralidade carbónica. Portugal, consciente também desse tema, desenvolveu o seu roteiro para a neutralidade carbónica, que corresponde a um objetivo político de se conseguir em 2050 ter um saldo zero nas emissões de CO2. Isto, em termos práticos, significa reduzir das atuais cerca de 70 megatoneladas de CO2 anuais para, em 2050, não mais do que 10 a 12 megatoneladas anuais, que é justamente a quantidade de carbono que seremos capazes de sequestrar através das nossas florestas e da nossa agricultura. Portanto,
a escala é de 7:1, ou seja, 70 megatoneladas para 10 megatoneladas. E como o setor dos transportes é responsável por 25% das emissões de CO2, significa que é um setor absolutamente crítico para conseguirmos este nosso desígnio da neutralidade carbónica. No nosso roteiro da neutralidade carbónica para 2050, enfim, com base naquilo que são narrativas verosímeis socioeconómicas, foi desenhado um percurso de redução de emissões de CO2 nos diferentes setores, os setores que de facto têm mais emissões. Naturalmente, no setor da energia, da produção de energia, que é aquele que mais emissões provoca de CO2, no setor dos transportes, no setor da indústria, no setor da eficiência energética nos edifícios e também na agricultura e florestas e resíduos. E, portanto, é preciso ter trajetórias de redução das emissões, o que significa daqui até 2050 termos planos de ação com medidas concretas para sermos capazes de reduzir essas emissões. Deixem-me dizer que no setor dos transportes há algo que é muito claro. Há um conjunto de drivers tecnológicos que estão já a acontecer e que se perspectivam para um futuro próximo, que nos permitem alterar a forma como disponibilizamos mobilidade e também proceder à respectiva descarbonização. Sabemos que hoje a tendência da conectividade, da digitalização está aí, sabemos que a tendência da eletrificação dos modos de transporte também está aí, enfim, um conjunto de tendências que nos podem ajudar neste objetivo. A eletrificação dos transportes é absolutamente central e o hidrogênio que nos junta aqui hoje tem um papel importante. Vamos ver, veículos elétricos são veículos incomparavelmente mais eficientes, mais fáceis de produzir, mais fáceis e mais baratos de manter e que não têm emissões locais, emissões zero no local onde circulam. E, portanto, é o melhor de todos os mundos. Qual é o caminho que temos que fazer para termos veículos de emissões zero, veículos elétricos? É sermos capazes de ter um sistema de produção de energia que nos faça chegar energia limpa até esses veículos. Porque se assim não fosse, estaríamos apenas a fazer o offset das emissões, a retirá-las dos veículos e, portanto, das cidades, mas a colocá-las algures onde temos o sistema produtor de energia. E, portanto, a transição energética é absolutamente central. E é por essa razão que Portugal, aliás, no âmbito dos seus compromissos europeus, desenvolveu, está atualmente em discussão pública, o Plano Nacional de Energia-Clima 2020-2030, que justamente planeia a transição energética que é preciso fazer na próxima década. Vamos ser muito claros, minhas senhoras e meus senhores, se nós não trabalharmos, não fizermos o trabalho de casa na próxima década, até 2030, podemos esquecer o objetivo da descarbonização em 2050. Não será possível. A próxima década é absolutamente crítica. E neste plano da transição energética, aquilo que Portugal tem como objetivo é, no seu mix energético, em 2030, ter uma incorporação de fontes renováveis de 47%. Incorporação de 47%. No caso particular da produção de eletricidade, a eletricidade a partir de fontes renováveis terá de ser já de 80% em 2030. Isso consegue-se descomissionando as duas únicas centrais de produção de eletricidade a carvão que nós temos em Portugal, Sines e o Pego. Isso vai acontecer até 2030, temos já esse compromisso assumido. Isso consegue-se através do solar, que tem uma pouca expressão ainda em Portugal, mas ainda este mês ou no próximo mês será lançado mais de 1000 megawatts de capacidade para a produção de solar, leilões para mais de 1000 megawatts de produção solar em Portugal, solar fotovoltaico, e portanto o solar vai fazer caminho, vai crescer e vai crescer até um patamar praticamente equivalente ao do eólico e do hídrico. E, portanto, com este mix solar, eólico e hídrico, e também para além da geotermia, que tem uma escala mais pequena, e do biocombustível, teremos então uma capacidade de incorporação muito mais elevada de fontes renováveis no nosso mix energético e na nossa produção de eletricidade. Vamos ver, nós com veículos descarbonizados, veículos elétricos,
somos capazes de resolver, e levando energia limpa até esses veículos elétricos, somos capazes de resolver razoavelmente bem o tema da descarbonização do sistema da mobilidade em meio urbano e, sobretudo, em meios urbanos maiores. As viagens são mais curtas, portanto, dentro da autonomia das baterias dos veículos elétricos, a energia que chega até aos veículos é limpa e Portugal já hoje é um caso de boas práticas, tem uma incorporação de 60% de renováveis na sua eletricidade, terá 80% em 2030 e, portanto, digamos que estamos a trabalhar bem o tema. Evidentemente que é preciso também fazer a renovação do parque de veículos com a aquisição de veículos elétricos e, portanto, a respectiva troca por veículos, trocar os veículos, portanto, substituir os veículos de combustão interna a combustível fóssil. Como sabem, Portugal tem um ambicioso programa de mobilidade elétrica, com apoios à aquisição. Hoje, uma pessoa que queira comprar um veículo elétrico em Portugal pode usufruir de 3.000 euros de benefício por parte do Estado, com benefícios fiscais, a isenção do imposto sobre veículos, a isenção do imposto único de circulação, no caso das empresas, a isenção da tributação autónoma, a possibilidade de reduzir o IVA. Portanto, há um package fiscal muito competitivo que faz com que os resultados estejam à vista. Desde 2016, as vendas de veículos elétricos em Portugal estão a duplicar a cada ano. Se olharmos para as vendas do mês de janeiro, os meses de janeiro e fevereiro deste ano, e se compararmos com o janeiro e fevereiro, portanto o período homólogo do ano passado, as vendas de veículos elétricos em Portugal triplicaram. Hoje, em percentagem de vendas de veículos elétricos, Portugal é o primeiro país na Europa, na União Europeia, melhor dizendo, porque exclui a Noruega. E se juntarmos os veículos a bateria 100% elétricos com os veículos híbridos plug-in, Portugal é o 4º país da Europa em percentagem de veículos vendidos. E, portanto, enfim, estamos a fazer o nosso caminho de eletrificar a mobilidade. Mas vamos ao tema do hidrogénio. É que é também claro que para viagens de longa distância, para veículos de mercadorias, portanto, o urban freight, ou seja, os veículos pesados de mercadorias, que a solução a baterias não vai ser satisfatória. E, recentemente foi apresentado por uma marca internacional, pela Daimler-Benz, um truck, um veículo, um caminhão de transporte de mercadorias, naturalmente, com uma autonomia de 200 km, mas com 1.200 kg de baterias a bordo. E, portanto, o peso das baterias para conseguirmos autonomias tão grandes, satisfatórias, em veículos pesados, é demasiadamente elevado. O que significa que, sim, os veículos serão elétricos, mas provavelmente temos que encontrar outros caminhos para fazer chegar a eletricidade aos veículos. E é aqui que entra o tema de que os senhores se ocupam, o tema do hidrogénio. O hidrogénio é uma tecnologia que está em fase de amadurecimento, portanto não está longe ainda do break-even, no sentido de os investimentos necessários para a produção de hidrogénio são ainda muito elevados face à rentabilidade que possa ter daquilo que é um prazo razoável, mas não há dúvida que se nós olharmos para as curvas de descida do custo de produção de quilo de hidrogénio ou mesmo do custo de produção de quilowatt-hora de outras formas de energia, verificamos que as curvas são abruptas, portanto estão a cair substancialmente. Hoje, produzir energia elétrica a partir de combustíveis fósseis, e como sabem, no mix energético de praticamente todos os países, o fóssil tem uma importância brutal, esmagadora, não é? Não é o caso em Portugal, mas é numa grande parte dos países. Mas se olharmos para o custo a partir de combustíveis fósseis, verificamos que anda por quilowatt-hora entre 5 e 17 cêntimos. Portanto, as centrais instaladas no mundo que produzem eletricidade a partir de combustíveis fósseis, fuel, ciclos combinados, carvão, custam 5 a 17 cêntimos, dependendo da escala, da dimensão da instalação, para produzir 1 kWh. O hídrico já está abaixo disso, embora esteja a subir ligeiramente, porque hoje o tema do impacto ambiental das barragens é um tema muito grande e que eleva os custos dessas instalações. E verificamos que, no caso do solar fotovoltaico
e do solar concentrado, que o custo está a cair abruptamente. Hoje já é possível ter centrais de produção de eletricidade solar fotovoltaico a custos perfeitamente emparelhados com os custos da produção a partir de combustíveis fósseis, com uma vantagem. É como digo, a queda do custo com a evolução da tecnologia é muito grande. Sabemos que o solar, aliás, tal como o eólico, tem ainda problemas de armazenamento. É outro caminho que se está a fazer. Como é que armazenamos essa energia? O eólico, offshore e onshore, é também muito competitivo já. O eólico offshore tem um preço mais elevado, mas também a cair abruptamente. O eólico onshore tem um preço que também já está, é perfeitamente competitivo, mais barato até do que a maioria das instalações fósseis. E, portanto, há tecnologia limpa para produzir energia elétrica a custos competitivos, tão ou mais competitivos que os custos da produção a partir de fósseis. Mas então vamos ao hidrogênio. Os custos de hidrogênio hoje não é ainda competitivo, há uma série de experiências piloto, quer ao nível dos veículos, quer ao nível da produção do hidrogênio propriamente. O custo de quilograma de hidrogênio é ainda elevado, mas está a cair substancialmente. E, sobretudo, com a possibilidade de termos métodos de eletrólise que utilizam energia limpa, energia solar ou energia eólica, sobretudo nos períodos em que temos um surplus, ou seja, em que temos uma produção superavitária, mais do que o consumo, em determinados períodos do dia, de eólico ou de solar, energia que pode ser usada para a produção de hidrogênio, com a vantagem que o hidrogênio armazena-se. E armazenando-se, eu tenho a possibilidade de fazer chegar um veículo de células de combustível e produzir a bordo a eletricidade, que faz com que o veículo tenha a respectiva autonomia. Em Portugal, nós estamos a patrocinar dois projetos, ou um projeto, se quiserem, com duas vertentes, com dimensão industrial. O projeto que vai produzir autocarros elétricos, mas a hidrogênio, portanto, autocarros a hidrogênio, utilizando a tecnologia de células de combustível, fuel cells da Toyota, é o projeto da Caetano Bus, portanto, é um projeto absolutamente inovador no mundo e na Europa também, e, portanto, veículos pesados para passageiros, autocarros, a partir daquilo que é a sua plataforma da empresa de veículos de autocarros elétricos, portanto, fazer também, agora numa primeira fase, um conjunto de protótipos e depois escalar a produção. E, em paralelo, também a instalação de uma central de abastecimento de hidrogênio. E, portanto, são projetos piloto que serão com certeza viáveis mais à frente no tempo, mas temos esta possibilidade de oferecer apoio a este projeto e agradecer a iniciativa privada, enfim, para que os projetos aconteçam, de tal forma que mais adiante possamos então ter esta possibilidade de termos, numa lógica competitiva, veículos de longo curso, veículos pesados para mercadorias ou passageiros que podem usufruir da tecnologia do hidrogênio. Eu, por coincidência, esta semana reuni com o representante do Research and Development da Toyota aqui em Portugal, aqui na Europa, perdão, em Bruxelas, mas reuni em Portugal, que me, enfim, trouxe alguns dos dados mais recentes, estão a fazer um grande esforço de desenvolvimento, e uma das exemplos que me deu é que hoje, isto tem muito a ver com a escala também, hoje uma operação que envolva, por exemplo, 100 autocarros de passageiros a hidrogênio, já estará a um par de anos apenas de atingir, digamos, de ser viável, ou seja, de conseguir fazer o pairing, a comparação, o equilíbrio nos custos, quando comparamos com a operação de uma mesma frota com veículos elétricos. E, portanto, o elétrico já é competitivo face ao diesel e temos a possibilidade muito próxima de termos o hidrogênio também ser competitivo face ao elétrico, ao veículo elétrico, a baterias. E, portanto, há uma gama grande de possibilidades de produzir energia elétrica limpa e depois de fazer chegar essa energia elétrica aos nossos veículos em diferentes gamas de autonomia, não é? E isso é que são as boas notícias. E aquilo que nós esperamos, e com isto eu vou concluir, é que ao longo destas sessões, destas conferências, destes debates, possamos todos trabalhar juntos para que, primeiro, tenhamos a possibilidade de termos um sistema de mobilidade mais descarbonizado, sobretudo nos segmentos onde é mais difícil descarbonizar, porque há depois a questão da navegação, a questão da aviação, onde é muito
difícil de descarbonizar e, portanto, ainda bem que estamos a trabalhar nesse sentido. E depois, como governante português e como português, não posso deixar de dizer, fazemos todos os possíveis para que Portugal esteja também na linha da frente destes desenvolvimentos e estamos sempre de portas abertas, como o exemplo que vos dei há pouco, de patrocinar projetos e trazer para Portugal estes projetos pilotos, esta centralidade e estarmos, de facto, na linha da frente. Muito obrigado, que tenham um bom dia de trabalho.